Ah, Oi, meu amor, linda. ai, que mundo dessa tecnologia eu vou tentando. Cada hora cada hora é um caminho. Então você fica aí nessa dúvida. Mas olha, boa noite para quem já está entrando. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar com vocês. É uma honra estar aqui com você. Foi uma honra e eu fiquei muito agradecida de você ter recebido e aceitado o nosso convite. Antes de tudo, eu queria te apresentar para o nosso pessoal que já está entrando agora. São nossos amigos queridos, nossas amigas, pessoas que estão na luta, que eu estava comentando, na nossa luta diária de desafios que nós estamos tendo todo dia e agora principalmente. Então, tem muitas pessoas assim, gostosas de coração que estão assistindo a gente e eu quero primeiramente te apresentar. Oi, Tininha, Obrigada. querida, Luciene, querida, Andréia, minhas amigas todas estão aí. A Ó, Edna mãe Vacelo Inés chegando Goldoni, aí, a Débora. a Débora é muito querida também. Ó, Eu queria dizer, a Edna, ela é uma nossa, representante maldito das patrimônio. mulheres neste país, no Congresso Nacional e Mundial da ONU Mulheres. Olha que honra. Ela é vencedora 3 vezes do prêmio Top of Mind, que depois eu vou querer uma aula particular sobre metas, Ai, que colunista, legal. administradora de empresas, empresária, mas acima de tudo, é um exemplo de mulher, amada por todas nós, pela sua história de vida e pela criação do projeto Semeando Pérolas e do Instituto Vacelo Goldoni, que esse instituto ajuda tantas mulheres necessitadas nesse país e no mundo. Então, é com você, minha querida, é uma honra estar aqui com você e eu espero de coração que você possa nos ajudar a fortalecer as nossas raízes, os nossos valores e que a gente consiga vencer mais essa etapa na vida. Olha, eu estou super feliz de ver algumas pessoas aqui que eu já conheço. Maurício Tatibani, acho que ele deve estar fora do Brasil. Débora. Olha que honra. Olha, eu estou super feliz, primeiro pelo convite. Eu quero dizer para todos que vão estar conosco nesse momento que todas as vezes que eu for falar, eu sempre peço para que Deus me abençoe, para que eu possa ser a mais coerente possível com as minhas palavras, com os meus sentimentos, pedir para Deus me abençoar nesse Dia das Mães. Maurício está no Canadá aí. Ah, Canadá, Maurício, quanto tempo! Nossa, que honra! Amo você, Maurício. O Léo vai ficar super feliz de saber que você está aqui com a gente. Gratidão, Maurício. Eu acho que a gente poderia começar essa conversa com a gente. Eu trouxe aqui para a gente começar nos inspirando nesse domingo de Dia das Mães, que na verdade foi um domingo de reflexão. Eu só queria pedir para vocês que eu tenho que ficar de óculos, porque eu não consigo ver vocês, mas se vocês preferirem que eu fale sem óculos, não tem problema. Imagina. Eu não consigo enxergar as pessoas que estão nos acompanhando. Fica à vontade, meu amor. Oi, Tom. Fica à vontade. Então, o que eu queria dizer para vocês? Esse período de quarentena tem sido para mim um momento de profunda reflexão. Está sendo como se fosse um sabático, porque eu falo que nós passamos o Réveillon de 2019 para 2020, jamais imaginei. Denise, beijo dele. Denise, beijo, Aninha. Vai ser muitos beijos, gente. Vai, Andréia, todo mundo aí, o Tom. Ai, que delícia. Mas hoje é uma live de confraternização, de união, de harmonia, de encontros, né? Num domingo, no final de noite. E eu queria dizer para vocês que essa experiência, né? Terminando o Réveillon, eu estava com planejamento para 2020, assim, talvez eu ia fazer o dobro do que eu tinha feito ano passado. E eis que, de repente, tudo muda, tudo para, e você tem que voltar e falar, bom, e agora? Como é que eu me reconecto comigo mesma? Como é que eu me reconecto com esse momento que o mundo está vivendo? Bom,
Eu quero dizer para vocês que está sendo um momento muito especial na minha vida, de uma profunda reflexão, aproveitando ao máximo do meu tempo para estudar, para ampliar ainda mais os meus conhecimentos na temática daquilo que eu venho falando, na temática que eu venho trabalhando. Mas antes de começar a falar, eu queria dizer para vocês que a gente respirasse um momento e entrasse no mundo da poesia de Fernando Pessoa, que ele diz mais ou menos assim, ele diz assim: é tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, ficaremos sempre à margem de nós mesmos. Nós estamos vivendo, Fernanda, um momento de travessia. Verdade. Um momento que nós Sem imaginávamos dúvida que o mundo ia parar, como diz a Angélica, não, o mundo vai parar. O mundo parou. E diante dessa vulnerabilidade, diante desse momento tão desafiador que a humanidade está passando, e eu adotei como métrica e como meta, eu não falo nome, eu não falo nada referente ao nome do que está acontecendo. Eu falo que é um momento de desafio, é o momento de nos prepararmos, porque nós não estamos lutando só com um inimigo invisível. Nós temos que nos conscientizar que nós estamos lutando com os nossos inimigos invisíveis. Né? Como que eu estou preparada para enfrentar esse momento? Porque a vida... Oi? Eu ia te falar que um exemplo que ontem realmente foi um dia para mim muito difícil. Eu estava meio assim, tive uma crise de ansiedade. Logo depois nós conversamos, você me conversou, me contou um pouco do seu dia a dia, da sua vida, como você enfrenta os seus desafios. Você sabe que eu melhorei muito, muito mesmo. Eu acho que foi um momento muito especial. E eu acho que se você conversando e contando para essas minhas lindas meninas e meus amigos como você enfrenta os seus desafios, vai ajudar muita gente que hoje passa, por exemplo, por um câncer, passa, por exemplo, por uma falta de dinheiro, passa, por exemplo, por uma falta de comida e passa, por exemplo, de uma falta de uma família, de um amigo. Exatamente. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Perfeito. Olha, a Roberta, minha amigona, entrando. Ai, Roberta, gratidão que você está aqui com a gente. Bom, a vida me colocou diante de vários desafios e onde eu tive que a cada momento me preparar e para me superar. Então, eu agradeço todos os desafios que eu enfrentei na minha vida, porque se eu me tornei a pessoa que eu sou hoje e ainda quero me tornar um ser humano muito melhor, é porque eu tive algumas estratégias para enfrentar algumas dificuldades da minha vida que muito contribuiu para que eu fosse subindo degraus e degraus da minha vida. Então, eu comecei com pequenos desafios, mas eu acredito que a forma como eu vejo o desafio, a forma como eu enfrento o desafio, a forma como eu aceito a minha vulnerabilidade, a forma como eu aceito que eu não sou perfeita, que eu vou errar, foi a forma que a vida me foi me torneando, né? Eu fui lutando. A Andréia está falando que ela fez um tratamento de câncer agora, esse ano, e graças a Deus ficou curada pela fé que ela tem e pela presença dos amigos que ela tem também. Exatamente. Aqui, ó, só saúde importa nesse mundo, sim, sem dúvida. A nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Né? Eu acho que a saúde, ela não é só a saúde física. Mas eu gosto muito, ontem nós na nossa fala, e eu falei de coração, quando a Fernanda me ligou ontem, eu estava fazendo uma gravação de uma mensagem para minha mãe, e eu sempre costumo dizer que a gente tem que ser a nossa melhor versão todos os dias, todos os dias. Como é que eu vou escrever minha história hoje? Então, é óbvio que a gente muitas vezes vai estar debilitado, vai estar precisando de uma palavra, mas muitas vezes é uma palavra que alguém fala pra gente que aquilo toca o nosso coração e a gente respira e fala, puxa vida, isso me fez muito bem. Bom, e aí na nossa conversa de ontem,
ela disse para mim, olha, mas eu quero que você conte aquela história. Eu falei, mas você quer que eu volte lá atrás e conte a minha história? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem a minha história, né, Fernanda? Não, a Fernanda falou, eu quero que você conte aquela história. Bom, Não, essa história é sensacional. Essa história que a Fernanda quer que eu compartilhe com vocês é uma história que foi muito importante na minha vida, porque eu acho que o pilar do nosso empoderamento humano ou o nosso empoderamento feminino, ele parte de um pilar que é a autoestima, né? E a autoestima, para mim, sempre foi um pilar muito, muito importante. Eu sempre quis ser feliz comigo mesma, eu sempre quis me aceitar, né? Porque eu falo que muitas coisas você pode mudar na vida, outras coisas você não pode mudar, né? Uma plástica te muda, te faz melhor, um botox te faz melhor, mas você vai continuar com a mesma o rosto. Então, a história que ela quer que eu conte é que eu sou de uma família do interior de São Paulo, nasci numa família de 6 filhas mulheres, e o maior desafio da minha vida foi aceitar que eu não era a filha mais bonita da família, né? A minha irmã Rose está acabando de entrar aí agora, ela sabe muito bem do que eu estou falando. A Rose, minha irmã, era uma irmã abaixo de mim, e ela também não era mais bonita. Nós tínhamos uma irmã que era considerada a Miss, quase que Miss da cidade, linda, maravilhosa, e eu e minha irmã Rose não éramos a mais bonita. A Rose era cheia de sardinha, pintadinha, mas eu fui considerada a filha mais feia da família, e já sabia, mas quando o fotógrafo foi fazer o pôster de todas as filhas mulheres, simplesmente ele levou meu pôster para minha mãe e falou para a mãe, olha, a senhora me desculpa, eu vou ter que fazer outro pôster porque não deu certo. Eu falei, não é possível que eu não possa ter dado certo. E aí, essa história é dramática, né? E aí eu olhei e falei, não é possível, queimou meu pôster. E aí ele falou, vamos fazer um outro? E aí, nesse segundo pôster, veio a realidade. Edna, você é assim que você vai ser, ponto. E minha mãe teve que colocar aquele pôster na parede com todas as minhas outras irmãs, e todo mundo elogiava todo mundo. A minha irmã, que era considerada a mais linda, que até hoje é a mais linda, né? A minha irmã tá falando que é verdade. É só vocês encontrarem ali Vera Bacello, vocês vão ver a beleza. Ela saiu até numa capa de revista agora recentemente. Então, o que isso foi importante na minha vida? Porque eu tomei aquele impacto. É isso que você é. Se o fotógrafo disse que você não é a mais bonita, essa é a opinião dele. Então, o que eu vou fazer para mudar a minha história? A minha irmã Rose um dia chegou para mim, talvez sensibilizada com aquela minha luta interior, ela falou, Edna, lê esse livro que é o Poder do Subconsciente e vê se isso vai te ajudar. E eu coloquei aquele livro como uma métrica para mim. Bom, se eu tenho que mudar, eu tenho que começar a afirmar para mim mesmo o que eu quero ser, o que eu vou ser. Bom, aos 18 anos... aí teve mais um agravante, gente. Eu já era mais feia, eu era a mais azarada, tudo só dava errado para mim. Ainda eu sofri um acidente e perdi todos os dentes da frente. Se podia ficar pior, não sei. Ângela, a Ângela tem pavor disso. Olha isso, ficar sem os dentes da frente. Então, com 18 anos. Aí minha autoestima, gente, foi embora. O que eu tive que tomar uma decisão? Procurei um cabeleireiro. Eu sei que a Denise está falando isso para mim, porque eu me tornei, viu, Denise? Mas, aí o que aconteceu? Eu procurei um cabeleireiro e eu fui, e ele mudou meu cabelo. Minha mãe cortava meu cabelo de menino, feio, eu não me achava naquela pessoa que minha mãe queria, assim. E o que eu tinha de melhor? Quais eram as minhas fortalezas? E aí, muito importante, mostrando que é importante para a gente entender na autoestima, para a gente melhorar a nossa autoestima, nós temos que entender quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas fraquezas. Minhas fraquezas eram a autoestima, minhas fortalezas, a coragem, a força de vontade. Eu queria sempre fazer diferente das minhas irmãs. Eu queria muito mais além. Aquilo que elas não conseguiam fazer, eu falava, meu pai, eu faço isso. E eu comecei a me destacar. Aos 18 anos eu decidi também ser diferente, fui fazer biomedicina em Piracicaba. Me formei, Fernanda, e voltei para minha cidade na grande expectativa que a minha família, que eu fosse a biomédica do laboratório da cidade. E eu estava preparada para assumir e estava pronta. Eis que começando o meu trabalho na cidade, eu olhei para mim, olhei para a Torrinha e eu falei, isso aqui não é para mim. E eu decidi vir para São Paulo. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu tive que decidir vir para São Paulo. E hoje, falando do Dia das Mães, minha mãe me levou para a estação de trem
com uma mala de comida e uma de roupa, e minha mãe simplesmente me colocou no trem que partiu para São Paulo. Quando eu cheguei na Estação da Luz, eu cheguei, olhei para São Paulo e falei, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Onde eu tô com a cabeça? Largar uma família, classe média, tinha tudo, casa, tudo. E eu começo a minha carreira de biomedicina em São Paulo. E aí, outro grande desafio na minha vida. Eu detestei ser biomédica. Você já pensou bem? Meu pai se matou para fazer minha faculdade. Foi desesperador. E aí eu descubro que eu detestava ser biomédica, detestava ficar no laboratório fazendo exame de fezes, de sangue. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E agora? Ter que mudar, virar o jogo, né? Virar o jogo. Como é que você vira o jogo? Você vira o jogo quando você tem uma situação. Minha situação financeira era muito difícil. Eu morava numa kitnet, eu dormia no chão, né? Eu dormia no chão. E eu falei, agora, onde eu vou? Eu tentei tudo. Eu tentei ser vendedora, corretora de seguros, nada dava certo. Aí, no momento que eu estava decidindo voltar para o interior, voltar para a Torrinha, derrotada, né? Acabou, fim de carreira. Mas tinha uma coisa que dizia dentro de mim, não vai. Você tem que vencer. Você não veio para voltar derrotada. E por mais que meu pai não aceitasse, e nem sabia muitas vezes tudo que eu estava passando, frio, fome, passei tudo que vocês possam pensar. A minha irmã Rose me emprestava roupa para trazer para São Paulo, Fernanda, porque eu não tinha roupa. Imagina. E eis que eu decido e tenho uma oportunidade de começar a trabalhar numa seguradora. Nesse momento, eu defini um propósito na minha vida. Eu defini que eu tinha que ser vendedora. E ser vendedora foi a maior paixão da minha vida. Eu quero te interromper um pouquinho para falar que exatamente isso, do propósito da nossa vida. Como é difícil a gente descobrir o propósito da nossa vida, o porquê que a gente veio para esse mundo, não é verdade, Edna? Exatamente. Você sabe que eu gosto muito da definição, duas definições de propósito que eu tenho refletido muito. O maior propósito da vida é ter um propósito. Buda fala. O maior propósito da vida é ter. E é verdade. É difícil. E para mim, ter um propósito de vida é construir o futuro que você quer viver. Ponto. Qual é o futuro que eu quero viver? Como eu quero chegar? Com quem eu quero chegar e aonde eu quero chegar? Ponto. Quando a gente faz essa reflexão para a nossa vida, e quando você identifica esse propósito, a tua vida traz motivação, traz alegria, traz entusiasmo, porque você sabe os caminhos abrem, né? Os caminhos abrem, porque você sabe que você está lutando e que você sabe que você não vai medir esforço para você chegar aonde você quer chegar, sabe, Fernanda? E aí eu falei, bom, eu tenho que encontrar um novo propósito. E o meu novo propósito de vida foi ser a melhor versão de mim na área de vendas, porque era onde eu me achei, era onde eu me encontrei, era onde eu defini qual era a minha missão, né? E quando você define o que você quer como missão de vida, qual é o legado que você quer deixar, você começa a construir, ter uma meta como um propósito, você identifica a sua missão e quais são os valores que vão nortear esse projeto, né? Esse processo. E valores é o teu eixo central na tua vida. É aquilo que você não abre mão por nada. Você concorda? Não abra mão dos seus valores. Porque na hora do aperto, que nem agora, por exemplo, que nós estamos passando, são os nossos valores que seguram, que nos dão firmeza, que nos dão alicerce para você aguentar passar por isso. Não é? E como que você estrutura isso? Então, eu tenho 4 eixos principais que, no meu ponto de vista, seus valores têm que ser construídos em cima do pilar da verdade, da harmonia, da justiça e do amor. Daqui, você vai ramificar os seus pilares, aonde você vai identificar que os valores principais é a família, é a verdade, é a honestidade, é o altruísmo, né? É a perseverança, é a coragem, é a força de vontade, são os pilares. Você pode viver sendo um propósito? Pode. Você pode virar, você vai morrer se não tiver um propósito? Não.
Você não vai. Sim. Agora, quando Sim, você mas... identifica aquilo que você quer ser, o que você quer construir para você, você enfrenta tudo. E eu posso dizer para você, Verdade. eu enfrentei muitos desafios, né? Não foi fácil começar na área de vendas. Eu falo que quando meu pai imaginou que eu ia ser vendedora, e meu pai falou, a biomédica que virou vendedora, você imagina. E há 37 anos atrás, ser vendedora não era o auge que é hoje. E ainda ser mulher, Não. ser vendedora. Tinha preconceitos, né? E aqui tem um comentário. Quando você tem o porquê, você sabe, não tem, você sabe o que você quer, não é? E aí, É verdade. foco, a Val falando, e aí é foco, é meta. E aí você tem que organizar um plano. Determinação, olha. Legal, vamos trazendo aqui pra gente, vamos se integrando. As palavras. É determinação. E mais importante do que tudo, é assim, eu tenho um propósito. Para chegar lá, eu tenho que ter uma meta. E como eu traço um plano de meta na minha vida? Eu tenho metas anuais na minha vida. Você pode ter metas de pequeno prazo mais curto e metas um pouco mais prolongadas. Então, assim, é importante que você tenha uma meta com A Karen da ex-Duratex está te mandando um beijo. Ai, que linda! É isso aí, Rose. Acreditei na minha coragem, de verdade. Então, lembrando um pouquinho de metas. Das metas. Tenha um tempo, pega um caderninho todos os dias e fala como é que eu organizo as minhas metas. Então, é importante ter um tempo definido. Como eu vou fazer, né? Como eu vou fazer... Então, pera que eu vou anotar, porque isso para mim é importantíssimo. Então, vamos lá. Tempo. É importante. Qual é o tempo que você tem? Que tempo que você está definido? Por exemplo, uma semana, um mês, um ano. Exatamente. Então, é importante. Qual é o tempo? Vamos dar um exemplo? Eu quero emagrecer 5 quilos. Bom, mas para mim emagrecer 5 quilos, que prazo eu preciso para emagrecer? Eu vou emagrecer em uma semana? Não. Então, assim, qual é o prazo? Defina claramente. Qual é o tempo para me chegar no meu objetivo? Ou comprar alguma coisa, quanto tempo eu tenho que economizar? Como eu vou fazer para chegar nesse objetivo? Se eu quero emagrecer, por exemplo, eu tenho que ter uma rotina para manter. Não dá para ir um dia, não faltar no outro. E sempre pega esse exemplo, que é o que a gente mais falta, né? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para aquela meta? Se é para comprar alguma coisa, eu já tenho que falar, bom, esse mês eu tenho que economizar tanto para me chegar naquele objetivo. Quais são as habilidades? Porque às vezes a gente acha que a gente coloca a meta e não se dá conta que eu não estou preparado para concluir aquilo. Eu não estou preparado para fazer aquilo. Então, assim, quais são as habilidades que eu vou ter que desenvolver para poder me pôr nesse caminho? Tá certo? Aonde é que eu vou ter que dar mais foco? Qual é o setor da minha vida que eu tenho que colocar mais foco? Se for uma conquista de uma conquista material, assim, eu tenho que economizar. Então, para tanto, eu tenho que organizar minha vida financeira. Então, onde eu vou colocar mais foco? Se a minha meta é comprar meu carro novo ou comprar minha casa, eu vou ter que ou trabalhar mais ou economizar menos, tá certo? E, importante, se preparar para os desafios que você vai enfrentar. Porque muitas vezes você se coloca numa meta e você fala, não está preparado para aquele desafio. Então, não e outra. Pode falar. Sabe o que acontece também, Edna? Às vezes a gente tem essa meta, a gente descreve tudo isso, só que chega na hora H, a gente se sucumbe. Não dá certo. Procrastina. E aí, sabe qual o pior disso? É aquele diálogo interno que fica te justificando o tempo todo porque que você não seguiu em frente. Mas não faz mal mesmo. Mas não era mais aquilo, não é mais isso que eu quero. Mas eu não vou conseguir emagrecer mesmo. E aí você... Como é que eu reverto isso? Como é que você reverte isso? Só tem uma forma. Você tem que desenvolver a força de vontade. Porque a gente se boicota mesmo. A força da vontade é a única força que faz você, de fato, chegar nos seus objetivos. Isso é um hábito, é um treino diário. Então, assim, começa pequeno. Começa pequeno. Olha, hoje eu não vou comer isso. Hoje eu vou abrir mão disso. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo.
Então, assim, não precisa. Não. E outra coisa que é muito importante: cuidado, preste atenção, porque às vezes a gente coloca a régua muito alta, achando que a gente está preparado, e muitas vezes a gente não está. Ou às vezes a gente está preparado, achando que o que a gente vai fazer vai sair uma obra-prima, não vai. Então, é verdade. Não é? Calma. É verdade. Não precisa. Não precisa. Olha aqui, definir tempo, habilidade, preparar os desafios, força de vontade. Então, primeiro, se organiza. É muito importante, eu tenho falado muito para a gente começar a criar os nossos diários. Os nossos diários, e aí depois eu vou dar uma dica no final. E a minha irmã, já entrou uma das minhas irmãs mais corajosas, que é a minha irmã, chamada Maria Luísa, ela fala, nossa, petaca não vê a cor do chão. Minha mãe dizia assim pra gente: vai e deixa a peteca para cima, não cai no chão, porque você tem que arrastar no chão e jogar essa peteca para cima. Isso é desenvolver força de vontade. E outra coisa que é muito importante na vida é que quando a gente define uma meta, é importante que ela tenha 5 características. Depois a gente pode até passar Calma, que eu quero anotar. Fala. Vamos lá. Isso é bacana. 5 características. É super importante. Ela Vamos lá. Ser específica, Fernanda. Específica. Eu tenho que deixar claro na minha mente. Vamos dar um exemplo? Eu quero comprar uma bolsa nova, seja ela qual for. Ponto. Eu amo bolsa. Vamos lá. Pronto. Eu quero comprar uma bolsa. Olha aqui, já tem mais gente aqui. Eu tenho um diário um pouco diferente. A Kátia querida. Que eu faço é muito das Mamas do Amor. Aí, Kátia. Primeiro, ela tem que ser específica, tá certo? Tá. Claro. Específica. Eu sei o que eu quero. Ela tem que ser mensurável, Fernanda. E todos mensurável. Eu tenho que medir e analisar. Ela tem que ser mensurável. Ela tem que ser atingível. Eu não posso querer comprar um carro se eu ainda tenho um período para me preparar para trocar o meu carro. Eu não falo agora eu quero ter esse. Não, calma. Ela tem que ser atingível. Ela tem que estar de acordo com os passos que eu posso dar. Não dá, né? Não dá para a gente dar um passo, como dizia antigamente, não dá um passo maior que a perna. É isso, ela tem que ser atingível. Ela tem que ser realista. Ela tem que ser formulada de acordo com a realidade que eu posso dar. E, por último, ela tem que ter um prazo. Se a meta não tem um prazo, ela não te motiva. Ah, quando eu vou ter mesmo? Ah, não sei. Quando é isso mesmo que eu... não. Meta. Julho desse ano, eu quero ter uma meta. Nossa, a Thaís acabou de entrar. Priscila, querida, um beijo. Então, vamos lembrar? Gravando. Específica, mensurável, atingível, realista e temporal. E prazo. O que eu quero compartilhar com vocês é que a minha vida foi pautada em metas. A minha vida foi pautada em metas. Então, assim, tudo que eu conquistei na minha vida foi previamente definido por metas. Previamente. Aonde eu quero chegar. Então, voltando um pouco na minha carreira profissional, quando eu decidi ir para a área de vendas, eu já tinha colocado uma meta clara na minha vida. Eu quero ser a minha melhor versão. Quando eu costumo sempre dizer para vocês que a gente não tem que ser melhor que ninguém. Nós temos que ser a nossa melhor versão. Nós temos que entender que nós temos que nos inspirar nas pessoas que estão à nossa frente, que já se prepararam para ir à nossa frente. Só que eu preciso, antes de mais nada, entender que eu sou única. Eu vim para deixar um legado. Eu vim para deixar um rastro. Eu não tenho que me comparar a ninguém. Eu sempre costumava dizer que eu não sou a Gisele Bündchen, não nasci para ser Gisele, mas eu nasci para ser a Dina Bassett Goldoni. A Fernanda nasceu para ser a Fernanda, a Débora para ser a Débora. É a nossa história. Então, assim, se inspire em outras histórias, em outras mulheres. Eu falo que eu sempre me inspirei na Luiz Helena Trajano, na Tia Quaoki, na Sônia Reis. Maravilhosas. Agora, posso dar até uma dica, aproveitando o ensejo dessas mulheres maravilhosas. Acabou de lançar na Netflix Minha História, com a Michelle Obama. Eu chorei do começo ao fim. Ela é um exemplo de mulher. Porque, além de tudo, é uma pessoa que, além de enfrentar tudo que ela enfrentou, ela é negra. Então, ela tem ainda mais dificuldade ainda. Olha, então, ela veio do...
Cortou? Voltou? Cada Não. ser humano é um universo completamente diferente, é verdade. Então realmente a gente inspira a veio gente, né? Então a gente precisa parar de comparar. Ai, o outro conseguiu. Eu estava vendo, ai, o outro conseguiu, tem 25 mil, 50 mil seguidores. Gente, cada um veio com o seu propósito, cada um veio com o seu... O que ela está fazendo para conseguir tudo isso? Né? A mesma força, você. Qual é a sua meta? O que você vem desenvolvendo? A ação social que você vem desenvolvendo? O que levou você a tomar essa decisão? É uma decisão única, é a sua história, nasceu do seu coração e é isso que você tem que seguir em frente. Então, para todos que estão nos ouvindo, não se compare. Seja você mesmo. Aceita a sua vulnerabilidade. Tenha coragem de ser imperfeito. É um livro que eu vou dar uma dica para vocês. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui para um grande aprendizado, para uma evolução. Então, não vamos esperar a nossa... Nós vamos evoluindo a cada dia, vamos aprendendo a cada dia mais com as nossas experiências. Então... A Elisete, minha querida. Para fechar... Nossa, minha Elisete, minha psicanalista maravilhosa. Meu Deus, melhor, Nossa Senhora, deve ser uma festa. Cuidado, hein? Então, para fechar essa parte do capítulo da minha vida, que eu coloquei como essas metas na minha vida, é importante compartilhar, como eu falei, eu sempre me empenhei para ser a minha melhor versão todos os dias como vendedora, e fiz toda uma carreira, Fernanda, na área de vendas, fui trabalhar em seguradora, e há 23 anos atrás eu decidi empreender, né? E não tinha dinheiro para empreender. Olha a Estânia, outra mulher mega blaster. Estânia, que alegria saber que você está aqui. Muito prazer. Estânia, pelo amor de Deus, empoderadíssima, protagonista. Então a próxima vai ser com ela. Ah, tem que ser. Então, para fechar essa parte, eu comecei a empreender e eu não tinha capital e fui trabalhar em parceria com uma startup que estava começando na época, que foi a Admix, e ali eu fui com tudo. Aí eu fui com tudo para minha carreira profissional e ao longo dessa longa caminhada me engajei na luta pelas mulheres, assumi vários trabalhos voluntários. Conta um pouquinho desses teus trabalhos voluntários com as mulheres violentadas, as mulheres que você mais fragilizadas. Eu gostaria que você contasse isso até para mim, para eu conhecer mais sobre esse trabalho que eu acho maravilhoso. Eu tive sempre como métrica. Yumi, deixa eu só falar um minuto. Yumi, ela tem também um trabalho maravilhoso com mulheres violentadas. Yumi, escuta essa história maravilhosa da Edna. Vamos lá, Edna. Eu me engajei muito na luta pela liderança feminina, isso há mais de 15 anos atrás. Idealizei Encontro com Mulher de Sucesso, assumi diretorias da Associação Brasileira de Recursos Humanos, participei do Clube de Liderança Feminina da BRH São Paulo, e aí eu fui convidada para me engajar nos trabalhos da ONU no Brasil, e isso me trouxe uma alegria imensa, um grande orgulho, ao mesmo tempo que eu estava me dedicando para a minha vida profissional, mas eu também fui me engajando na vida voluntária, porque eu sempre acreditei que nós tínhamos que nos unir mais, eu sempre acreditei na união, na força da sororidade. 2017, 2016, fui convidada para representar o Brasil no Congresso Mundial da ONU, e agora se imagina a honra, a alegria, uma menina que saiu de a responsabilidade. Responsabilidade. E eu já tinha participado do primeiro Congresso de Liderança Feminina no Brasil, através da BRH, e há 2 anos atrás a ONU fez um pedido para que eu abraçasse a temática da violência no Brasil, e aí foi um pedido que veio assim de uma forma muito especial. Eu tinha praticamente montado o meu instituto, que nasceu com o objetivo de convocar as mulheres para assumirem o seu protagonismo, para que as mulheres acreditassem, porque nessa minha caminhada eu encontrei muitas mulheres, Fernanda, que muitas, que por mais que às vezes elas pudessem ter oportunidade de crescer na carreira profissional, elas não tinham confiança para seguir em frente. Elas não acreditavam que elas podiam assumir um cargo ou poder escalar, né, horizontes maiores. Que é a tal da autoestima.
Exatamente. E você sabe que, na verdade, existe uma pesquisa onde é comprovado que nós não temos confiança, né? A gente está sempre um pé atrás, né? A mulher, para ela ter certeza e para ela ir, ela tem que estar muito Porque confiante. nós vivemos num mundo machista. Então as mulheres se sentem recuadas, se sentem mais com medo, com menos coragem e com menos autoestima. Mas a gente tem que se empoderar, né? Sem dúvida. E aí, no ano passado, a ONU, aí o ano passado eu me estruturei e eu confesso que o ano passado foi um ano incrível para mim, porque no começo do ano eu decidi ter a coragem de fazer o primeiro fórum do Instituto Marcelo Goldoni, e essa temática foi muito importante porque eu tinha ido para Recife conhecer o projeto conheci o projeto Maria da Penha. Maria da Penha, e eu voltei de Recife com aquela sensação. Eu falei, gente, eu lutei tanto na minha vida, Fernanda, em prol de liderança feminina. Eu não tinha parado para pensar o que eu estava fazendo para lutar em prol da vida das mulheres. E aquilo eu falei, gente, mas não é possível. Se a gente não se sensibilizar com o número de mortes, que a cada 2 horas uma mulher falece, morre, né, por conta de feminicídio, eu falei, o que nós podemos fazer? E aí, ano passado, eu fui com tudo, fiz o fórum, conseguimos arrecadar R$ 25.700 doado para o Instituto Maria da Penha, fiz a pesquisa, e no final do ano nós lançamos uma plataforma chamada Rota VCM, que é uma plataforma digital onde a gente reuniu toda a temática da violência. E esse ano, olha só como é que são as coisas, né? Agora, nessa quarta-feira, nós vamos estar realizando o nosso segundo fórum, novamente para arrecadar fundos para o Instituto Maria da Penha. E nossos projetos todos foram paralisados. Tem que ser suspensos, Foram suspensos. E o ano passado a gente trabalhou muito nesse sentido, e esse ano nós já estamos organizando agora novos projetos que vão começar, a gente vai começar a retomar agora. Foi uma parada para todo mundo se organizar e para agora começar a temática da violência. É muito importante nós, mulheres, nos conscientizarmos, Fernanda, o que mais eu posso fazer em prol da outra mulher. Essa conscientização, o seu trabalho, ele é muito, muito incrível e é focado para uma realidade, para um grupo de mulheres que precisam muito, né? Agora, tem outras mulheres, e nós encontramos dificuldades diversas no campo das mulheres. Então, acho que é importante cada uma de nós, identificarmos o que eu posso fazer. O que eu posso... Eu posso te dar Exatamente. E a gente tem que entender que nós não somos inimigas. Porque, às vezes, as mulheres ficam brigando entre si. E na verdade, a gente tem que se unir para poder combater o mal que está por vir, entendeu? As coisas que todo dia a gente enfrenta, a gente tem que estar unidas e não brigando. E aí, Fernanda, quando você pergunta quando eu fundei meu instituto, Marcelo Goldoni, e eu falei, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para que eu possa contribuir? E o que eu falei para você, às vezes é uma palavra. Quantas mulheres não acreditaram em nós? Quantas mulheres não acreditaram em nós? E o que eu estou fazendo para que essas mulheres cada vez mais melhorem a sua autoestima, seja convocada para que ela possa ser a sua melhor versão? E você sabe que isso tudo foi se consolidando porque a minha educação foi pautada na sororidade. Eu aprendi o sentimento da sororidade na minha família, com a minha mãe. Explica o que é sororidade. Sororidade é o sentimento que une nós, mulheres. A fraternidade, Fernanda, ela vem de fraterno, de homens. Os homens são fraternos, né? Então, a fraternidade entre os homens. A sororidade é o amor entre nós, mulheres. É a união das mulheres. É o quanto eu sou testemunha de que eu acredito na força de uma mulher. Eu costumo dizer que uma mulher, para olhar para baixo, é só para levantar a mão para uma outra mulher se levantar. Sempre. É sempre. Então, assim, não podemos deixar um dia sequer sem poder dizer para uma mulher
né? Sem levar uma palavra de carinho, de amor, um abraço para uma outra mulher. E mostrar para ela que ela pode qualquer coisa e que ela não precisa estar casada ou estar junto com uma pessoa que faz mal para ela. Porque a gente tem uma força interna muito grande e que a gente... Ó, a minha prima está dizendo que sororidade vem do soro, irmã. Irmandade. E nós temos que realmente ser irmãs para poder uma ajudar a outra e uma dar força para a outra. Eu queria muito que você contasse, aproveitando o que a gente está conversando agora, sobre o seu projeto maravilhoso das pérolas, semeando pérolas. E você sabe que você conta um pouquinho, porque nós temos só 15 minutos ainda. Só então, 15 minutos, quer dizer. Ai, que pena. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Bem agora, rapidamente, é o seguinte. Nessa minha trajetória profissional, nas conquistas de tudo que eu quis na minha vida, eu sempre costumo dizer que eu realizei todos os meus sonhos, Fernanda. Eu realizei todos os meus sonhos. O maior sonho e o maior desafio na minha vida foi a maternidade, porque eu achava que eu não ia ser mãe e que eu já estava no meu momento, já chegando aos meus 40, me dediquei toda a minha vida para a minha vida profissional, e quando eu coloquei meta que eu queria ser mãe e que eu queria ter meus filhos, eu costumo dizer também que eu coloquei meta que eu queria ter gêmeos e era casal, e eu... Essa história é linda. Ser mãe de casal. Então, eu sempre acreditei que aquilo que eu queria conquistar, eu tinha que ter meta, objetivo e foco. Bom, que momento que eu cheguei na minha vida? Eu cheguei na minha vida onde encontrei o homem que eu sonhava, tive meus filhos, subi no topo da montanha, no topo mais alto da montanha, só que aí cheguei um momento que era a hora de eu voltar à montanha do lado contrário, Fernanda. E eu acho que a gente tem que se preparar muito para esse momento. Que horas que eu tenho que parar e falar, agora eu vou fazer o social, agora eu tenho que devolver para o mundo tudo aquilo que eu recebi. E o que eu fiz? Um dia me pediram para eu contar a minha história, e eu fui contar a minha história, porque eu falo que eu sempre coloquei as mulheres no palco, mas eu nunca fui no palco para contar a minha história, porque eu achei que a minha história também nunca fosse uma história. E eu falei, gente, mas eu vou contar a minha história? E a Roberta está assim nessa live, ela foi muito responsável por isso. E aí eu fui contar a minha história em Jundiaí, na primeira palestra, e decidi que naquele dia eu não só ia contar a minha história, mas eu queria dizer para todas as mulheres que cada uma de nós temos a nossa história. E que nós temos que escrever a nossa história com a caneta na nossa mão. E decidi naquele dia que eu queria homenagear cada mulher com colar de pérolas. Por quê? Porque minha mãe sempre dizia para mim que eu tinha que homenagear as mulheres com flores. E eu não podia homenagear todas as mulheres com flores. E nesse dia eu levei um colar para cada uma das mulheres. E aqui eu senti como foi prazeroso, foi lindo, e elas receberam meu colar de pérolas. Voltei para casa, conversei com o Léo, e eu falei, Léo, eu sei o que eu quero fazer. Eu quero montar um projeto, e esse projeto vai ser chamado Semeando Pérolas. Eu quero levar um colar de pérolas para cada mulher, para dizer para cada mulher que ela tem uma história, para dizer para cada mulher que ela tem que acreditar nos seus sonhos, que ela tem que entender que a história é dela e que ela só não pode esquecer que a caneta tem que estar na mão dela. Ela tem que escrever a história com a caneta na mão dela. Porque quando ela deixa essa caneta na mão de alguém, você está dando a sua história para alguém escrever um capítulo. Então, é sua história. E aí, Fernanda, eu comecei a comprar colar de pérolas. E foi o colar de pérolas. E qual foi o simbolismo da pérola? A ostra, ela está numa conchinha e entra um grão de areia. E esse grão de areia causa uma ferida e causa uma dor. E ela faz daquela dor a única joia orgânica da natureza. E ela tem que entender que nós temos que entender, na verdade, que na nossa vida, os nossos desafios são oportunidades para nós podermos cultivarmos as nossas pérolas. Para nós podermos cultivar, para que a gente possa mover dentro de nós a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa compaixão, porque muitas vezes nós vamos errar e muitas vezes a gente vai ter que resignificar a nossa dor, entender o que essa dor vai me trazer de experiência. O que eu tenho que entender é que eu tenho que fazer, extrair a experiência dessa dor. E
deixar ela, porque a dor ela vai enraizando dentro da gente. E muitas vezes a gente perde o domínio dessa situação. Então, assim, é a mesma coisa que você chupar uma laranja, joga o bagaço, mas você fica com o suco. Aquilo foi uma experiência. E com isso, o projeto Semendo Pérolas já foi. Levamos essa mensagem para mais de 20 mil mulheres no Brasil e no mundo. Fui para a Itália, Alemanha, para Oi, vários lugares do mundo. Olha, eu posso falar, eu fui uma dessas privilegiadas de receber o colar de pérolas das suas mãos. E foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, porque foi um momento que eu estava em tratamento, que você sabe, do meu câncer, e aquilo me deu uma força para seguir em frente, para poder enfrentar esses momentos difíceis. Além de tudo que a gente, além logicamente, do câncer, a gente tem uma vida em volta da gente que também continua e que a gente tem que enfrentar também. Então, além do câncer, você tem que enfrentar as outras coisas. Você tem que pôr dinheiro em casa, você tem que pôr comida em casa, você tem que criar seu filho, mesmo doente, mesmo careca, você tem que estar lá, firme e forte. Então, quando você me deu esse seu colar de pérolas, aquilo foi um simbolismo tão forte, tanto é que eu estou com as minhas pérolas em sua homenagem, porque realmente isso é muito importante. É muito importante o trabalho que você faz, porque você traz muita esperança para as mulheres. Fernanda, e eu queria dizer para você, e se for possível, as que estão assistindo, eu não sei como é que nós faríamos, eu sei que algumas já têm nossos colares, mas eu vou deixar disponível para todas que estiverem com a gente nessa live receberem o nosso colar de pérolas, e que esse colar ele é um símbolo, Fernanda, do poder transformador que nós temos dentro de nós. E você sabe que hoje mesmo, nesse momento, eu não podia deixar de entregar o colar de pérolas hoje. Eu fui de máscara, fui na portaria aqui do meu prédio, do meu condomínio, de luva, e entreguei meu colar de pérolas para as meninas que estavam trabalhando. Então, assim, o que a gente quer deixar é que a pérola, o nosso colar, ele tem um símbolo. Ele é o símbolo do poder transformador dentro de cada um de nós. E é verdade. É importante lembrar aqui que todo o trabalho do Amor em Mechas também, né? A Débora, a Fernanda fazem um trabalho incrível para as mulheres que estão em tratamento. O kit do Amor em Mechas também vai com o nosso maravilhoso. E eu quero dar o parabéns para você e para a Débora. Eu sei que o nosso tempo está indo. Obrigada. Está acabando. Eu queria, então, agradecer primeiramente você pelo seu carinho, pelo seu exemplo de vida, pelo seu trabalho. E eu queria agradecer ainda algumas pessoas. A Estânia está aí, eu vou convidá-la para bater um papo, hein? O Marcelo, dessa tal prosperidade. A Ellen Belo. A Ellen Belo, maravilhosa. Digna, a Nilda, a Aninha, minha prima, a Cândida, a Denise, minha amiga, a Márcia Sheide, tanta gente, a Roberta, a Kátia, a Elisete, olha, são pessoas, a Marisa, minha prima, são pessoas, a Andréia, que estão te mandando um beijo, que adoraram, olha, a Ellen de Arapongas, tá todo mundo te agradecendo, porque realmente a Robertinha, minha querida Roberta, a Ellen, várias pessoas te agradecendo por esse seu trabalho maravilhoso, por esse seu exemplo de vida. E eu quero dizer, fale. Não, e eu queria que antes olha, entrou a Edna, que eu amo de paixão. Eu queria que a gente fizesse um minuto agora, e eu vou ler uma poesia de Cora Coralina, que eu acho que é para a gente terminar essa noite de Dia das Mães, que eu acho que faz muito sentido, meninas. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir rir ou chorar, ir ou ficar. Porque no caminho incerto da vida, o mais importante é decidir. E o que eu quero é convocar cada uma de nós, Fernanda, a decidir escrever a nossa história. Ser exemplo de mulheres que acreditam na força da outra mulher. Que não possamos perder uma oportunidade de servir e de ser útil para as pessoas. Sabendo que um abraço, uma palavra, nesse momento que estamos todas, mais importante de estarmos isoladas é que nós temos que lembrar que nós não podemos estar isoladas de nós mesmos, né? Então, assim, o que eu posso fazer de mensagem e evitar, fecha para as palavras negativas.
Lembre-se, as palavras são expressões sonoras na nossa vida e que elas refletem as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, as nossas palavras, elas têm que ser como a palheta de um pintor que vai pintar um quadro. Qual é a cor das palavras que eu vou expressar no meu dia a dia, as minhas emoções? Lembre sempre no amanhecer. Lembra como é um amanhecer? Que no final do meu dia, que as minhas palavras tenham pintado um lindo quadro de palavras que remetam esperança, força, coragem, gratidão. Gratidão. Isso é muito importante. Então, parem com palavras negativas, elas vão se interiorizar dentro de você. Faça e tenha sempre um mantra, Fernanda. Você sabe que o meu mantra que me acompanha é: eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu acredito, eu realizo. Pense alto, Maria, que acontece. Põe aqui. Vai falar com alguém? Gente, ó, estamos enfrentando. E outra coisa, estamos vivendo um desafio. Nós não temos que sempre estar difícil, não, é desafiador. Nós estamos vivendo um momento, mas eu tenho que me preparar. E para todo mundo. Para todo mundo. Agora, a diferença é como eu estou enfrentando. Ponto. Ai, acho que deu tempo de eu falar tudo que eu queria. Maravilhoso. Edna, muito obrigada, querida, que você tenha uma noite maravilhosa. Já estamos terminando? Quantos minutos faltam? Já está acabando? Faltam 3 minutinhos para a gente terminar. E eu queria pedir para as meninas, que quem quiser receber o colar de pérolas, que mandem um WhatsApp para mim, que eu faço questão, Edna, de mandar pessoalmente essas pérolas, esses colares maravilhosos, que que a gente vai mandar com muito amor, com muito carinho, e realmente para mostrar para essas mulheres que elas podem tudo. E que o céu é o limite. É isso aí, meninas. Ó, que possamos nos unir. Que possamos nos unir pela força do bem. E ó, gratidão, Val. Gratidão, Yumi. Gratidão para todas que passaram essa 1 hora com a gente. Eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando, Fernanda. Não tenha dúvida. Olha, muito obrigada por todo o carinho, viu? Um grande beijo para todos vocês. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, Rose. Tchau, Ângela. Tchau, Rose. Tchau, Ângela. Ellen. Beijo. Tchau, Yumi. Tchau, Ellen. Que linda, Rose, sua irmã. Andréa, linda. Denise, beijo. Também tchau. te amo, também te amo. Tchau, meninas. Tchau. Fiquem com Deus. Débora, um beijo. Ó, Estânia, põe a Estânia na próxima aí, hein? Vou pôr, já tá na lista, hein? Vamos assistir a Estânia, que ela tem muito para contar. Ótima Tchau, noite, Catinha. Igualmente, tchau. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.